Bom dia, Victor Emanuel, com paz, alegria, fé e esperança. Tudo bem com você? Comigo tá. Muito bom. Bom, hoje na aula nós vamos estar falando sobre história e nós vamos estar comentando e estudando um pouquinho sobre a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, né? Um dos marcos do século XX, né? Essa guerra que aconteceu entre 1914 e 1918. Por que houve essa guerra? Quais foram as causas da explosão dessa guerra, né? Quais que foram os países que estavam envolvidos nessa guerra? Como que foi a formação desses blocos, a colisão desses blocos de países para essa guerra? Quais que foram as características dela? Qual que foi as consequências dela? Alguém saiu ganhando com essa guerra? Vamos ver tudo isso nessa aula de hoje. Bom, primeiramente, uma das causas dessa guerra foi o imperialismo, principalmente pela conquista das terras da Ásia e da África, né? Que houve ali uma repartição e os países não ficaram muito satisfeitos, os países da Europa não ficaram muito satisfeitos, como a Itália, a Hungria, a França, né? E começou-se a formar essa coalizão entre os países que surgiu a guerra. E de uma dessas consequências também foi uma corrida armamentista, então cada um queria ter mais armas para poder sobressair ao outro. E nessa formação houve a separação dos países, que a gente chama de coalizão. Quem apoia quem? Coalizão é um acordo que se faz, né? Quem vai apoiar quem? E dessa colisão saiu a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que foram os dois blocos que movimentaram essa guerra, essa grande guerra. E teve algumas fases essa guerra, ela não correu totalmente livre de 1914 a 1918, não. E uma das fases que deixou assim mais marcas, mais marcante, foi a Guerra da Trincheira. O que é a Guerra da Trincheira? É onde os soldados, eles cavam valas na terra, valas fundas que davam para eles ficarem em pé, né? E ali nessas valas eles se escondiam para poder se proteger do ataque do inimigo. E lá dentro dessas valas era como se fossem túneis. Ali eles faziam as suas necessidades fisiológicas, ali eles se alimentavam quando tinha alimento, e ali eles moravam e viviam em condições assim precaríssimas. E eles escondendo dentro dessas valas, dentro dessa trincheira, eles tinham uma probabilidade maior de atacar o inimigo sem ser visto e de se proteger também. Né, que quando os ataques vinham, eles escondiam dentro dessas valas, abaixavam e ficavam meio que protegidos. Só que, além das mortes causadas pelos armamentos, vários soldados morriam devido às condições precárias que existiam ali, dentro daquelas trincheiras. E com o fim da guerra, quais as consequências que essa guerra deixou? O principal deles, a partir do final da Primeira Guerra, já começava-se o início da Segunda Guerra Mundial. Como assim? Sim, porque a Alemanha, não satisfeita com o Tratado de Versalhes, que ela foi obrigada a assinar, ela perdeu grande quantidade de terra, grande quantidade de dinheiro, então ela foi obrigada a assinar esse tratado, como se ela fosse a culpada daquela guerra. Então ela já começou a programar a Segunda Guerra Mundial. Além dos mais de 10 milhões de mortos que ficaram, somente um saiu vitorioso,
economicamente os Estados Unidos, porque ele passou a ganhar com isso, né? Então eu deixei para você esse vídeo, tem um outro de uma explicação, uma atividade, e se depois você tiver terminado a atividade e der tempo, tem uma brincadeirinha, um caça-palavras, um sudoku, tá? Um abraço para você, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!